Você já teve a oportunidade de conhecer a riqueza cultural de uma comunidade quilombola? Essas comunidades, formadas por descendentes diretos de pessoas escravizadas, representam uma parte fundamental da história e diversidade do Brasil. A palavra quilombo, de origem no idioma quimbundo, uma língua africana derivada do tronco linguístico banto, evoca não apenas um local geográfico, mas toda uma narrativa de resistência e autonomia das pessoas pretas contra o sistema colonial. No período colonial, escravizados fugiam-se e se estabeleciam em áreas remotas de difícil acesso, criando os quilombos como refúgio onde podiam preservar tradições culturais, praticar suas religiões e viver fora do sistema escravista opressor. Esses lugares tornaram epicentros de resistência, desafiando as injustiças da escravidão. Hoje temos cerca de 1,3 milhões de quilombolas em todo o Brasil, ou cerca de 0,65% da população. O legado das comunidades quilombolas destacam-se como uma parte vital da preservação da cultura africana no país e da promoção da diversidade e igualdade. Queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirão. Fogo, queimaram Caldeirão, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher, nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. E mesmo que queimem os corpos, não queimarão a ancestralidade. Você já ouviu aquela frase, onde há escravidão, há resistência? Infelizmente, a sombra da escravidão ainda paira sobre o Brasil, manifestando de formas diversas na contemporaneidade. Com apenas 136 anos após a abolição, a escravidão continua sendo uma realidade, só que de diferentes formas, Brasil adentro, não acha? Sobre esse questionamento, para se ter uma noção, no Brasil foram registradas 918 vítimas de trabalho escravos em 2023. De acordo com os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ocorreram cerca de 3.422 denúncias de trabalho escravo. Recentemente eu tive a oportunidade de me perder nas páginas de Torturado, o livro escrito por Itamar Vieira Júnior, geógrafo pela Universidade Federal da Bahia, natural de Salvador, concluiu sua tese de doutorado também pela UFPA na área de estudos étnicos e africanos, com sua pesquisa voltada para a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste. Além da literatura, atua também como funcionário do INCRA. Seu livro transcende a mera narrativa e se torna uma experiência profunda de reflexões sobre a condição humana. Como alguém que geralmente tenta não dar spoilers, eu vou fazer um esforço aqui. Eu prefiro não revelar muito detalhes específicos da história. O Torturado é daquelas obras que nascem clássicas. Itamar Vieira tece uma trama que vai além do Brasil do século XIX. Na verdade, no início, eu até me perguntei qual era a ambientação da história. Apesar de parecer, de fato, não era o Brasil colônia. Isso porque é explorado temas atemporais, mas a ambientação do livro vai ficando clara no decorrer da leitura. A história é contada do ponto de vista de vozes femininas. Duas meninas, Bebiana e Belonice. E a gente vai acompanhando essas meninas crescer. Compõe o foco da narrativa nas duas primeiras partes da história. A última parte da história fica a cargo de uma entidade, que a princípio parece não ter muita importância, grande importância, porque ela foi esquecida. Mas ela vai revelando no desfecho da narrativa a força motriz da espiritualidade que permeia todo esse universo feminino. Santa Rita Pescadeira é o nome dessa entidade. A narrativa transcende a temporalidade, abordando questões como a escravidão, apagamento histórico, violência, machismo, opressão, dominação, intolerância religiosa e, ao mesmo tempo, destacando elementos essenciais como a luta, resistência, sororidade e ancestralidade, territorialidade. O Megê é chefe de aldeia e ele é dono dos orixás. Os anjos no céu estão louvando algum Megê. Jaré é uma religião de matriz africana típica da Chapada Diamantina, onde se passa a história. O termo Jaré é utilizado para tanto os cultos como para denominar a religião. Segundo alguns estudiosos, teve seu início na cidade de Andaraí e Lençóis, municípios baianos.
por meio de mulheres nagôs, que chegaram à região, não se sabe ao certo se elas chegaram de forma espontânea ou se foram escravizadas. As crenças trazidas por elas se misturaram às dos indígenas que lá habitavam, o que levou a todas as identidades serem subsimadas como caboclos. O jaré, apesar de ter suas bases a cultura nagô, ao se misturar com a religião indígena, com os preceitos da religião cristã, acabou se distinguindo da religião nagô. O enredo tem início com um incidente que é a descoberta de uma faca pelas meninas em uma mala guardada pela avó debaixo de sua cama. Esse é um objeto de encanto para as meninas e elas querem sentir o seu gosto, e com isso, uma delas acaba perdendo a língua. Esse fato vai torná-las elas mais unidas, uma vai tornar a porta-voz da outra, e uma vai aprender com o silêncio da irmã as suas vontades, os seus desejos, para transmiti-los às famílias. Esse incidente, na verdade, é extremamente significativo para o que será narrado no romance, uma vez que se trata da trajetória de afrodescendentes. A questão de subalternidade é ressaltada. Se no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem uma história, não pode falar, o sujeito subalterno feminino, uma mulher, ela vai sofrer ainda mais, ela vai sofrer profundamente na obscuridade. Então, a faca, ela representa isso, esse silenciamento. Acaba silenciando uma dessas narradoras, né? Essas personagens moram em um local, em uma fazenda chamada Água Negra e trabalham. Porém, o que conseguem serve somente para continuar sobrevivendo, pois os homens labutam nas terras do patrão de domingo a domingo e as mulheres cultivam pequenas hortas para a subsistência da família. No entanto, mesmo tendo direito a essa pequena produção, muitas vezes ainda elas são assaltadas pelo próprio patrão. Com isso, acaba configurando o que chamamos de coronelismo, que tanto tempo imperou no Nordeste brasileiro, cujas estruturas remetem ao sistema, claro, ao sistema escravista. Apesar de ter sido abolida a escravidão, apesar de não ter mais os castigos corporais, sempre se negou a dignidade ao trabalhador rural, submetido às condições de meieiro e de simples morador das fazendas. Muito grato, e ainda era obrigado a sentir-se grato, né? Não podia se defender materialmente contra o regime onde todos os seus direitos pertenciam aos brancos. Então ele se refugiou nos valores místicos, pois era a única forma dele se arrebatar. Ao assumir o desfecho da narrativa, a Encantada retoma toda a trajetória dos personagens, explicando como se deu a transição do regime escravocrata para o coronelismo. Segundo ela, após a abolição, seu povo seguiu procurando trabalho e terra onde pudesse plantar, colher e morar. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então, foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Para além disso, além de descrever as atrocidades praticadas pelos senhores durante a escravidão, ela afirma que viu homens e mulheres venderem seus pedaços de terra por um saco de feijão ou por uma arroba de carne, porque não suportavam mais a fome da seca. Deixa claro com isso como os coronéis usurpavam as terras dos menos favorecidos e formavam grandes propriedades, ficando cada vez mais rico. O coronel se expande em domínio, aumenta o número de riquezas, fortifica a sua cidade. O domínio dos coronéis. Todo o movimento no sentido de decolonizar o pensamento não foi suficiente para tornar o povo independente. Ao percorrer as páginas de Torto Arado, meio que uma atmosfera de mistério se mescla com uma certa familiaridade à história. A história ela se desenrola em um cenário em que ecoa realidades que parecem ser conhecidas pessoalmente, proporcionando uma identificação cultural, regional. Inclusive, esse livro se enquadra no regionalismo. Uma coisa que alguns livros também fazem, né? Porque são Vidas Secas, Cassiano Ramos, o 15 da Raquel de Queiroz, o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, o Vaqueiro e a Senhora das Águas, do Daniel Marinho, esse último de um conterrâneo, que eu sinto também isso, né?
E essas obras, elas são um convite para uma reflexão profunda sobre as problemáticas sociais, conectando o leitor não apenas a um passado, mas também às complexidades contemporâneas. E ao mesmo tempo tendo como protagonistas mulheres, pretas, faveladas, nordestinos, migrantes, vaqueiros. Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, é um romance que resgata vários episódios importantes que norteiam uma vertente da literatura brasileira, que é o regionalismo. Com todas as suas nuances sobre o coronelismo no Brasil, mais especificamente no Nordeste, retrata a continuação do trabalho escravo após a abolição. Subserviência dos mais velhos com referência aos demandos dos senhores e à revolta das novas gerações. Demonstram as condições dos negros que, apesar de serem beneficiados com a isenção dos castigos corporais, não conseguiram modificar sua condição. Continuaram trabalhando sem direito a nada. No entanto, o jaré, religiosidade típica da Chapada Diamantina, construída com base na mistura de credos africanos e indígenas, permeando pelo cristianismo, é o fio condutor. Santa Rita Pescadeira é a divindade esquecida que sobressai na narrativa, conduzindo a vida dos personagens e no final ainda toma a palavra e termina de contar a história. Romance que na atualidade se volta para as situações que parecem permear, pertencer ao passado, mas ainda são vigentes nos rixões do país.